Bom dia, Flaviano. Bom dia aos nossos ouvintes e aos nossos telespectadores. E bom dia ao nosso querido amigo ali que fica ali dando aquela assistência técnica, né? Antigamente falava-se era o... Hein? Sonoplasta, né? Agora evoluiu um pouquinho. Não, melhorou demais da conta. Quem lembra daquele tempo, nossa, teve ouvido, a pessoa ficava de lá, você de cá. Agora a coisa Agora vai ficar melhor ainda, viu? Sim, a tecnologia é a favor de todo mundo, né? Vamos então responder as perguntas dos nossos ouvintes, né? O número do WhatsApp está na tela aí, 32220001. Vou começar pela pergunta da Cleusa. Ela quer saber o seguinte, doutor Zé Maria: se os filhos têm direitos e deveres de cuidar dos pais quando idosos. Ela está dizendo aí que a mãe já é falecida e o pai já está com 98 anos. Porém, é só ela e o marido, né? E também um irmão que cuida dele. As outras duas filhas, né, não querem ajudar em nada. Aí ela quer saber o que ela pode fazer nesses casos. A situação aí é um pouco complicada, porque é um dever não só natural da família cuidar dos seus idosos, bem cuidados, principalmente os filhos, mas é uma situação que leva uma complexidade, porque normalmente às vezes é sempre um que toma conta e às vezes os outros auxiliam e às vezes nem tanto não tem auxílio. O que pode acontecer, não há possibilidade de forçar alguém a visitar alguém ou um pai dar carinho para o filho. Isso não tem possibilidade. O que a gente tem que fazer é tirar dinheiro deles. Então, qual a possibilidade que tem? Se os outros irmãos não ajudam, não fazem aquela ajuda solidária que é necessário fazer, então a possibilidade que tem é dividir o custo e pedir que eles, pode pedir até judicial, que eles participem da despesa que tem com aquele idoso. Isso pode ser feito. E a única forma de fazer é obrigar a pessoa a contribuir financeiramente, porque a hora que leva a mão no bolso, você sente. Mas a questão do desprezo, a questão do não vai visitar, não cuida, isso aí é só aqueles que têm coração que sabe fazer isso. Tem gente que não faz mesmo, então a obrigação tem que ser obrigação financeira e pode ser feito judicialmente, porque isso é a relação familiar, todos têm responsabilidades independentes, só aquele que não tem condições, mas solidariamente todos têm que participar. Você não pode cobrar a presença, mas você tem que cobrar a contribuição financeira. Com certeza. E o custo para cuidar. Isso aí é só pedir judicialmente, é como pensão alimentícia. Pede e diz ali que o custo que está tendo com aquele idoso é X e quer dividir para todos os irmãos em igualdade. Para todos. E pode ser feito, que eu tenho certeza que o juiz vai determinar. Você pode pôr até o custo dos cuidados. Né? Se você for contratar uma cuidadora de idoso, por exemplo, ela vai, obviamente, receber um salário ali pelo serviço. Aí a única dificuldade que a gente vê aí é se a família não tem condições. Se a família tiver condições, ou aqueles filhos que não dão um amparo, a solidariedade, o amor, o carinho, mas tem possibilidade de contribuir financeiramente, deve ser pedido, porque aí eles vão sentir a obrigação, não vão ter a obrigação de cuidar, mas vão ter a obrigação de custear as despesas com aquela pessoa. Vamos dar mais uma pergunta? Bom dia, aqui é Toninho, eu queria fazer uma pergunta para o doutor Zé Maria. Seguinte, meu marido envolveu no acidente, deve ter uns 4 anos mais ou menos, que ele atropelou um rapaz de moto. Aí na justiça deu que ele tinha que pagar uma quantia aí, foi estipulado e tal, mas só que não chegou, o advogado falou que ele tinha que pagar um tanto, só que não chegou para ele o valor até hoje. E eu queria saber o seguinte, disse que tem um seguro obrigatório paga, como é que fica a situação? Ele vai ter que pagar isso, até pelo tempo que até hoje não chegou nada para ele. O juiz, a advogada falou que o juiz deu a sentença lá, mas não mandou nada para ele. Mas a questão do seguro, ele tem que pagar alguma coisa? Obrigada. Vamos em parte aí, porque a pergunta dela é muito boa, mas a gente tem que dividir aí a parte que a gente vai responder. Existe o seguro obrigatório? Existe. O seguro, tem o seguro do carro e às vezes até o seguro de moto. Hoje tem empresa que faz, as maioria das empresas não faz seguro de moto porque é muito risco, mas tem empresa que faz. Mas se o carro dele tinha seguro obrigatório, vai ajudar a pagar a despesa que teve com o acidente desse rapaz, né? Se a pessoa falece, o seguro paga um valor maior. Agora, se tem despesa hospitalar, paga, me parece, até R$ 2.700 e tantos reais, quase R$ 3.000 para a despesa
daquela pessoa. Então isso pode ser usado. Agora, se entrou na justiça e a pessoa, no caso a senhora é o marido da senhora, se foi com advogado, a advogada ou o advogado tem que dizer para ela o que perdeu, o que o juiz determinou. Se determinou na sentença que vai ter pagamento, com certeza vai ter o pagamento. Agora não pode ficar cochilando, porque nós tivemos um período aí parado aí por conta da pandemia, mas assim que tiver alguma notícia, mas a própria advogada pode ver lá no site do jurídico, ou a cópia da sentença, ela pode tirar uma cópia, e na cópia da sentença vai estar lá determinado o que tem que ser feito, o que ele foi condenado a pagar e como ele deve ser pago, porque senão daqui a pouco isso vira uma execução, quando menos espera está penhorando alguma coisa da família. Então a advogada tem obrigação de mostrar a cópia da sentença se ela tinha um advogado ou advogado. Se não tem, a própria pessoa interessada pode buscar esse recurso lá na justiça, onde correu esse processo, na vara, não sei se foi juizado especial, alguma vara civil lá do fórum, ela pode conseguir isso. Vamos a mais uma pergunta? Bom dia, doutor Zé Maria. Eu gostaria de saber se posso pedir a revisão da minha aposentadoria. Se eu posso fazer direto no INSS ou com o advogado. Obrigado, meu nome é Ailton. Só Ailton, a questão é o seguinte, aí tem vários aspectos que a gente tem de observar. A revisão da aposentadoria pode ser feita até 10 anos. Passou 10 anos, mesmo que a pessoa tenha direito, só em caso específico ela pode ter esse direito. Aquele caso, por exemplo, que a pessoa teve uma ação judicial e naquela ação, aliás, uma ação trabalhista, e naquela ação trabalhista ele esqueceu de relacionar aquilo quando ele pediu aposentadoria e passou 10 anos. Mas ele deveria ter um motivo que pode pedir, mesmo tendo 10 anos de tempo que já percorreu essa aposentadoria. Mas nos outros casos, não. Só casos específicos. Você tem de ver aí com um profissional, se a pessoa aposentou e ganha só salário mínimo, ela não tem condição, não há possibilidade de revisão de pensão. A revisão é só naqueles casos que a pessoa, quando aposentou acima do salário mínimo. Quer dizer, a média dele foi maior. Ou, às vezes, até aposentou com o valor integral. Então, ele tem 10 anos para rever, caso haja algum defeito, alguma falha na própria a própria Previdência Social que corrigiu e corrigiu errado. Agora, são casos específicos, por isso que tem que ser um profissional. Agora, se a correção dele é por um motivo, igual eu falei, tem uma coisa que na época não foi colocada e agora ele descobriu que está aí, ele pode fazer diretamente na Previdência ou procurar pelo 135, a informação, ele pode marcar um horário para ir lá e ele pode entrar no site da Previdência Social, tem tudo ali. Você procurar um profissional, ele vai encaminhar para ele e vai analisar se ele tem ou não esse direito da aposentadoria, quer dizer, da revisão da sua aposentadoria nesse prazo de 10 anos. Vamos a mais uma pergunta, é a Ana Maria, lá do bairro São José, doutor Zé Maria. Ela está dizendo que se aposentou agora em 2020 pela Diviprev, né, que é o Instituto aí do Servidor Municipal. E está dizendo que tem 15 anos de contribuição no INSS, e ela tem 56 anos. Aí ela está perguntando se tem direito à aposentadoria do INSS ao completar 60 anos. Com certeza que tem, né? São previdências independentes. Mas como ela tem 15 anos de pago pelo INSS, ela poderá aposentar quando ela atingir a idade de 62 anos, porque hoje a mulher vai caminhar até 62 anos, que será a data que ela pode aposentar. Caso contrário, se a pessoa completa 60 e tem mais de 15 anos de contribuição, ela vai ter uma transição. E essa transição, assim, para cada ano, ela tem que pagar 6 meses. Então, ela pode continuar, ela não pode parar de pagar, né? Se ela precisar da Previdência aí, se ela já tem uns 15 anos completos, ela pode pagar, às vezes, uma por ano aí, só para ela ter o quê? Não perder o direito da carência dos 12 meses. Vamos a mais uma pergunta. Ele está dizendo aqui, doutor Zé Maria, ele não disse o nome, mas está dizendo que o pai morreu há 5 anos e que tem um veículo que ainda está no nome do pai. Ele quer saber qual o procedimento para poder fazer a transferência do veículo para o nome dele.
essa transferência aí a pessoa tem que fazer via judicial. Por quê? Porque toda pessoa que falece, deixou algum bem, seja um bem material que tenha valor, ele tem de fazer um inventário daquele bem. Mas como ele deixou só esse carro, não há necessidade, às vezes pelo valor do veículo, não há necessidade de fazer o inventário. O que ele vai fazer? Ele vai ter que pedir um alvará judicial, entrar na justiça, pedir um alvará para fazer a transferência desse veículo, que está no nome do falecido, para o nome dele, que não sei se é o único herdeiro, porque não falou aí, então pode ser feito assim, mas vai precisar de um advogado, ou, no caso, puder pagar um advogado, ele deve procurar a Defensoria Pública. Vamos a mais uma pergunta. Ele está dizendo aqui que morou numa casa, doutor Zé Maria, e a conta da Copasa estava no seu nome, né? Aí um ano depois que ele já tinha mudado, né, ele teve de pagar uma conta no valor de R$600. Isso foi feito no mês de janeiro deste ano. E aí ele está dizendo aqui que eles falaram que assim que ele fizesse o pagamento, o nome sairia, né, da situação negativada, né? E até hoje continua. O que a pessoa tem que fazer nesses casos, a gente nunca deve confiar, né, que o seu nome vai ser retirado. Não. O que a pessoa tem que fazer, pagou, comprovante, né? Faz um requerimento, pede o protocolo do requerimento. Essas empresas são obrigadas a dar um número de protocolo para a pessoa ficar garantido. Por quê? A obrigação da pessoa, toda vez que você está num aluguel do imóvel, seja ele residencial ou comercial, assim que o contrato venceu, você vai sair, entregar o imóvel ao locador, a primeira obrigação que você tem de fazer é dar baixa em tudo que tiver no seu nome. CEMIG, Copasa, é que a pessoa deve fazer. E tudo tem de ser feito por escrito ou com pedido protocolar. Porque senão você paga, vou tirar o nome, aí passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, não tira o nome. Se o nome continuar negativado depois do pagamento, cabe até uma ação de danos moral contra a empresa que não deu a baixa no devido tempo que era necessário dar. Ele deve procurar isso para fazer, mas com certeza ele vai resolver procurando uma pessoa ou alguém que possa entender disso aí e saber se esse tempo dele que ele já pagou tem quanto tempo, 1 mês, 2, 3, porque cabe indenização aí nesse caso. Hoje nós vamos responder todo mundo, viu? Quem mandou pergunta pode ficar calmo e tranquilo, viu? Nós temos mais umas 2 ou 3 perguntas, né, Ian? Vamos aí a mais uma pergunta. Bom dia, doutor José Maria. Doutor José Maria, já entrei com os papéis da aposentadoria, já tenho idade, 64 anos, já tenho 15 anos de contribuição, já lá vai para 3 meses, e a gente consulta, só está em análise, o que eu devo fazer? Eu devo agendar presencialmente lá e ver o que está acontecendo, e se possível até entrar na justiça? Não, você fez certo, você deu entrada, 15 anos de contribuição e mais de 60 anos de idade. Tranquilamente. Se está em análise, você tem de esperar. É igual a gente estava falando, essa questão da pandemia prejudicou muitas pessoas que deu entrada em algum papel na Previdência nesse período. Por quê? A Previdência está voltando aos poucos, tem lugar aí que a Justiça até proibiu de voltar. Quer dizer, é uma vergonha, a pessoa fica esperando. Então espera a análise, assim que a análise sair, pode ser que às vezes falta algum documento. Como é que você vai ficar sabendo? Não adianta você agendar, porque você já protocolou. E a grande vantagem é que a pessoa, quando faz o protocolo, se a documentação estiver toda correta, não interessa se vai demorar 3, 4, 5, 6 meses. No dia que a Previdência aposentar, ela vai ter direito ao retroativo, e a Previdência paga o retroativo corrigido. Então, isso é uma grande vantagem da Previdência do governo, é essa, que ela paga o corrigido, né? O atraso, às vezes, por falta de funcionário, por questões burocráticas, e pode acontecer também da documentação, está faltando alguma coisa. Então, a gente sempre avisa, quando a pessoa for dar entrada nos documentos para a Previdência, a gente procura um profissional de confiança, qualificado, para ele fazer uma análise. Ele faz a análise, ainda faz o quê? Ele faz uma projeção, porque tem lá no próprio site da Previdência, você pode fazer a projeção com quanto você vai aposentar, o que falta para você aposentar, você fica mais garantido, mas ela deve esperar, porque se está em análise, está analisando, então ela tem de esperar. Não teve nem prosseguimento, ela não sabe nem se ela tem direito. Se eles vão negar ou não, de repente. Às vezes está tudo certo. Esse é que é o problema. A demora demora mesmo. Só quando a pessoa entra no judicial é que o juiz determina, se a papelada está tudo certo, o juiz determina dentro do prazo de 40 dias, no máximo, a Previdência tem de fazer
aquela aposentadoria daquela pessoa que deu entrada. No contrário, ela deve esperar. Vamos aí, a penúltima pergunta de hoje, ele está dizendo aqui que se aposentou por tempo de contribuição, né? Mas está dizendo que continua pagando. Aí quer saber se pode pedir novamente, está com 63 anos. Eu não entendi, se ele já aposentou... Por tempo de contribuição. E para que ele está pagando mais? Ele não vai ter direito de fazer essa revisão, porque não existe mais. Você pagou, aposentou, acabou. Antigamente criaram aí uma desaposentação, o Supremo acabou. Aí arrumaram uma outra coisa, reaposentação. Né? O sujeito desistia da aposentadoria dele e pediu um novo benefício. Algum lugar a Previdência mandava fazer o benefício. Foi ao Supremo, o Supremo falou, não pode. Tem que voltar, então, não existe. Ela está pagando devidamente. Não há necessidade de pagar se ela já aposentou, se isso não vai alterar, e nem vai alterar, porque é diferente se ela tivesse pago por contribuição, tempo de contribuição, valor alto, e quando fez a aposentadoria, ela entendeu que está recebendo menos, ela pode fazer a revisão, que o prazo de prescrição é 10 anos. Mas nesse caso, eu acho que ela está jogando dinheiro de graça para a Previdência. Vamos à última pergunta de hoje. Está dizendo o seguinte, doutor Zé Maria, que se aposentou aí pela Previdência, mas usou um pouco do tempo do INSS. Está dizendo que hoje tem 11 anos de Previdência pelo MEI e gostaria de saber se pode aí pagar os anos anteriores, que são 4 anos atrasados, para aposentar. Está dizendo que tem 67 anos. Ela não aposentou? Ele é aposentado pelo Estado. E usou uma parte do tempo do INSS que tinha. É aquele mesmo caso que a gente respondeu anteriormente aí, né? Se ela tem esse tempo de contribuição na atividade privada, ela vai ter de esperar o tempo máximo de contribuir. Idade ela já tem, até mais. Se 62, ela tem 64, né? Mas ela não tem o tempo de contribuição, ela só tem 11 anos. Então ela tem de levar esse tempo. Apesar que, às vezes, há alguns casos, não é todos, que a pessoa tem essa contribuição anterior à lei, bem anterior à lei que entrou em vigor em novembro do ano passado, ela, às vezes, aposenta com menos de 15 anos, dependendo da idade dela. Então, ela tem que fazer, igual eu falei, fazer uma simulação, conferir lá com a Previdência ou com alguém especializado, mas, no meu entender, ela tem que continuar pagando, porque ela não tem tempo suficiente. Essa é a participação do Dr. Zé Maria. Todas as sextas-feiras ele está ao vivo aqui na Minas FM para responder você, viu? Muito obrigado a todos os ouvintes e telespectadores que encaminharam perguntas para a gente. Parece que hoje eu vim de propósito, né? O logotipo ali da Minas, amarelo. Combinou com o logo da Minas. Só que a partir do dia 1º de outubro, o mês é rosa, né? É verdade. O mês todo rosa aí, a gente está vendo aí essa programação aí. E eu queria aqui, antes de terminar, desejar um bom dia para todos nós ouvintes, telespectadores, pessoas que ajudam a fazer esse programa, a gente agradece. Um abraço especial para minha esposa, mas meu netinho, que está lá assistindo, o Arthur Luiz, e quero também dizer que agora eu vou dar uma noticiazinha assim, vocês vão ter de me aguardar daqui a 15 dias, que eu vou fazer uma viagem aí, vou ficar uns 12 dias fora, viu? É por uma boa causa. Se Deus quiser. Um abraço, muito obrigado a todos, um bom fim de semana para todo mundo. Muito obrigado, viu, doutor Zé Maria, pela participação aqui no programa Bom Dia Divinópolis. Eu vou para um rápido intervalo, mas eu volto em instantes, não sai daí.